Olá pessoal, tudo bem? Professor Felipe Figueira aqui com mais uma super aula, e hoje a gente vai ter a oportunidade de começar o nosso programa, né, Brasileiro do Futuro. É um resgate da nossa autoestima, é uma oportunidade para a gente revisitar o passado e entender melhor aquilo que a gente precisa entender. E eu fico muito entusiasmado, né, de começar essa aula de hoje e dizer para você que realmente, para mim, esse trabalho, né, é fruto de muito esforço, de muita reflexão, de muita meditação. Então, vamos começar logo, né? Para que a gente entenda a nossa ilha, a gente tem que sair da ilha. Então, você está vendo essa praia maravilhosa aqui, Praia do Forte, em Cabo Frio? Pois é, eu tive que deixar, né, por muito tempo esse lugar para poder estudar em Nova York. Trabalhar em grandes empresas, trabalhei na Câmara de Comércio, trabalhei na ONU. Entendi o Brasil pela perspectiva do estrangeiro, porque é fundamental que a gente veja a ilha de fora, porque senão você vai passar a sua vida inteira achando que você está certo. Então, número um, né? Número um aqui, primeira dica é que você se abra para o novo, para que você entenda que nós temos que sair da ilha para poder ver a ilha, porque senão você fica achando que tudo, né, é perfeito e maravilhoso, que tudo tem que ser desse jeito, mas as coisas não tem que ser desse jeito. A sua vida não tem que ser desse jeito. Então, nesse programa, nós abordaremos várias nuances, tanto históricas, quanto psicológicas, quanto comportamentais. Nós falaremos dos nossos ídolos, tá? Nós falaremos de política, nós falaremos de economia, nós falaremos do que nos torna brasileiros. Gente, o que nos torna brasileiros? Então, olha só, para que a gente chegue, né, aonde a gente quer chegar, a gente tem que ter dois pontos: o ponto de início e o ponto de partida. Você tem que saber aonde você está. Eu só posso chegar em algum lugar se eu sei onde é que eu tô, né? Então é essa autoanálise que é tão difícil pra gente, porque nós temos essa característica, né? Assim, diante de tantas outras características maravilhosas que a gente tem, diante desse país farto, maravilhoso, olha isso, gente. Olha esse mar azul turquesa, tá? Fala sério. Fala sério. Mas como é que pode um país com um solo tão rico e com belezas naturais tão maravilhosas ter tanta dificuldade? É porque nós não entendemos o que significa ser brasileiro. E número dois, nós temos uma dificuldade muito grande em receber críticas construtivas. O brasileiro tem disso. Então, eu vou bater esse papo com você aqui, tá? E vai ser um papo bem descontraído, nem sempre vai ser aqui, nessa paisagem linda e maravilhosa. Mas é um papo importante que você tem que ter com você mesmo, né? Antes de você sair por aí cobrando, porque cobrar é fácil, né?
Cobrar é muito fácil, gente. Oh, antes de você sair por aí cobrando dos outros, olha pra você. Veja o que você está fazendo. Então, o brasileiro tem essa dificuldade de olhar para si. A gente está sempre olhando para fora. A gente está sempre querendo copiar tudo que é de fora. E você sabe que não dá para copiar, porque o Brasil é um país único. O que acontece aqui só acontece aqui. Não adianta você querer comparar com os Estados Unidos, com Índia, com Rússia, sabe, qualquer outro país da Europa. Nós somos brasileiros e isso é um privilégio. É um privilégio poder olhar para as nossas características, identificar que a gente tem essa dificuldade. Então, poxa, se eu tenho essa dificuldade em receber uma crítica, se eu tenho essa dificuldade em me corrigir, se eu tenho essa dificuldade de olhar para dentro, poxa, eu vou olhar para isso e vou falar assim, olha, realmente, obrigado, né? Porque para eu melhorar, eu tenho que saber onde é que eu tô. E entender o Brasil, gente, é uma tarefa que eu não vou conseguir cumprir aqui, tá? Já tô avisando para você. Por mais que eu tenha uma experiência internacional, né, que eu tenha várias formações, que eu seja um cara mega estudioso e tenha uma percepção afinada, é uma tarefa que eu não vou conseguir. E eu preciso de você, né? Eu preciso de você para poder me ajudar nessa descoberta. E não tem certo e errado, né? É uma coisa que eu já tirei da minha cabeça, né? De ficar julgando, porque na Europa, porque... Quanto mais cedo você entender isso, melhor. Você entender que nós temos o nosso jeito, a nossa maneira. E o que acontece? Terceira coisa. Quando você aceita o que é, já diria Nelson Rodrigues, né? Quando você aceita a vida como ela é. Olha só que coisa linda, gente. A rosa dos ventos aqui, ó, para guiar a gente nessa jornada. Coisa linda, gente. O Brasil é lindo, é maravilhoso. Quando a gente aceita o que é, gente, é um peso, sabe? Quando você aceitar esse teu lado preguiçosinho, tu sabe que tu tem, né? Tu sabe, esse teu lado crítico. Pô, cara, pra que criticar tantos governantes? Pra quê? Se eles são reflexo da nossa ignorância. Pra quê? Então, quando você aceita mesmo, e vai doer. Já tô deixando um disclaimer aqui pra você, tá? O Brasil, ele recebe várias influências de vários países. Aqui no Brasil, nós temos o verdadeiro caldeirão da humanidade. Eu morei em Nova York, eu trabalhei na ONU. Um dos lugares assim mais multiculturais que você pode imaginar, tá? Tem de tudo, tá? De tudo mesmo. E eu posso dizer, em nenhum outro lugar do mundo a gente se dá tão bem como no Brasil. Então, existem muitas falhas, existem muitas peculiaridades, mas existem muitas coisas boas também. Então, eu quero que você entenda isso. Aceitar o que é não significa que você vai esmorecer, o que você vai se entregar e vai falar, então agora eu vou zoar tudo, né? Agora então também eu vou, né, chutar o pau da barraca. Não é isso. Mas é um começo, né, que requer muita humildade. E a gente sabe que o brasileiro tem essa dificuldade de ser humilde. A gente tem.
né? Isso é nosso. O que eu vou falar aqui, gente, não se aplica a todos, tá? Eu não tô aqui para poder passar regra para você, para dizer como é que tem que ser feito. Não. Eu sou apenas um viajante que tô aqui caminhando nessa estrada da vida e aproveitando, né, o melhor que eu posso. Eu tô aqui, ó. Você tá vendo essa paisagem, o barulhinho do mar? Daqui a pouco eu vou dar um tibum. Então eu quero convidar você que tá me assistindo aqui a dar esse tibum comigo. Cara, essa água é gelada, tá? Pra quem conhece aqui a praia, eu vou falar pra vocês. É gelada pra caramba. Mas depois que você entra, é um bálsamo, entendeu? Então, vem comigo, né? Vem comigo falar sobre o nosso Brasil. Vem comigo falar sobre o nosso Brasil, vem comigo colocar suas ideias aqui. Brasileiro do futuro. Então eu tô trazendo algumas influências, algumas perspectivas, né, que eu tô observando dentro da minha experiência, que, mais uma vez, ela não é completa. Ela não é completa, nunca vai ser completa. E ninguém que possa dizer pra você, olha, o Brasil é isso. Desconfia, tá? Desconfia porque é sempre uma redescoberta. Todo dia de manhã você conhece um lado seu, né? Um ângulo seu que você não conhecia. E para começar a nossa primeira aula, eu quero continuar caminhando agora, já que eu fiz essa pequena introdução, e falar de um grande desafio que a gente tem. E esse desafio, gente, é o desafio do passado. A gente tem que se reconciliar com o passado. Poxa, como é difícil, né? A gente não consegue às vezes se reconciliar nem com o nosso próprio passado. Vou me reconciliar com o passado do Brasil, com tudo que aconteceu. Então, estudando história, né, estudando direito também, eu entendi que não adianta a gente querer julgar o passado com os olhos que a gente tem hoje. Quantas coisas aconteceram no passado que hoje a gente vê assim, pô, como é que os caras faziam isso, né? Ou então, que crueldade as pessoas fazerem isso. Mas fizeram, tá? Fizeram. Então, o desafio disso tudo é você ser como a água. Tá vendo a água aqui? Ela se transforma. Ela pode tanto recuar quanto avançar. Ela está sempre em movimento. Ela pode matar tua sede ou te matar. Então, é preciso que a gente entenda o momento histórico. Você não pode julgar algo que aconteceu no passado como se fosse hoje, né? Então, isso traz uma reflexão, que é a nossa primeira reflexão de hoje, que é justamente falar sobre a escravidão no Brasil. Olha, tema difícil, tema complexo. De novo, mais uma vez, eu vou colocar aqui nuances, tá? Eu vou falar sobre os pontos estratégicos, tá? Essas aulas aqui, as primeiras, estarão disponíveis, e para quem quiser se aprofundar de verdade no tema, você pode encontrar na Escola da Vida Online, que é o meu curso, onde eu conto a minha história e eu documentei tudo, gente. Todo o meu processo de cura, de evolução, desde 2017 até hoje, 2024. Olha a bandeira do Brasil, que coisa linda. Você sabia, né, que nós temos as duas energias na nossa bandeira? Você sabia disso? Energia masculina e energia feminina. A masculina é a ordem e a feminina é o progresso.
você não sabia disso, né? Tem muita coisa que a gente vai falar aqui que para a maioria das pessoas vai ser novo. Mas voltando aqui, nós precisamos vencer essa mentalidade da escravidão dos dois pontos de vista. Tanto do ponto de vista de ser capaz dos outros, de estar sempre querendo, né, fazer a mais e fazer para os outros e não fazer para si, tá? Quanto do ponto de vista de exploração das pessoas. E nós viemos sim dessa colonização, que na verdade foi mais uma colonização cultural, porque o Brasil, obviamente, como você já sabe, é muito maior e muito mais significativo do que Portugal, mas nós herdamos dos portugueses toda a nossa herança, né? E é aquilo, não adianta você reclamar. Enquanto você estiver reclamando da sua herança, você não vai conseguir aproveitar. Então, eu estava uma vez fazendo um procedimento de barra de access, não sei se você conhece, e era com um americano. E a gente estava conversando e tal, eu falando de alguns bloqueios, e ele virou para mim, ele era caucasiano, né? O caucasiano é o europeu, né? De olhos azuis, cabelo loiro, pele branca. E ele falou uma coisa pra mim que eu nunca mais vou me esquecer. Ele falou assim, isso que você pensa, isso que você sente, é porque você veio de uma cultura escravagista. Isso bateu em mim, gente, fortíssimo. E apesar da gente ter tido lá em 1888 a liberação dos escravos pela lei, né? A Princesa Isabel outorgou a lei. Nós ainda estamos nesse processo de libertação, mesmo porque a escravidão ela só mudou, né? Ela só mudou alguns detalhes, mas ainda continuamos com essa mentalidade, o que é muito difícil de lidar, tá? Então, no Brasil nós temos esses dois vieses. O primeiro, que é ser capaz dos outros, acreditar em tudo que os outros dizem pra gente, né? Ter sempre essa boa fé, ter sempre que carregar o peso do mundo, entendeu? Que vem muito da nossa herança cristã, tá? Então, um outro disclaimer aqui, tá? Não quero de maneira nenhuma criar polêmica, não quero criticar por criticar, né, a Igreja Católica e as religiões, mesmo porque isso não é problema meu. A sua religião é seu problema. Eu só estou constatando um fato aqui como um observador, como um estudioso, como uma pessoa que tem uma perspectiva diferente. E se você gosta dessa perspectiva, se você quer ouvir mais, você vai estar atento a essas críticas. Então, e por que eu estou falando isso? Porque muita da nossa cultura é carregada com sentimento de culpa. É incrível como o brasileiro carrega a culpa em tudo que ele faz. Se ele busca o melhor para ele, ele se sente culpado. Se ele prospera, ele se sente culpado. Se ele age com base no que é melhor para ele, ele se sente culpado. É incrível, gente, é incrível como infelizmente a gente carrega esse sentimento. É terrível, terrível. E nos faz mal, sabe? É ruim pra gente. E a gente tem que se livrar disso, né? Então, a gente tem que olhar para essas situações na nossa vida e a gente tem que buscar uma solução. A gente tem que saber quem a gente é, né? Quem a gente é
né? Quem é o brasileiro? Gente, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que buscar. E é por isso que eu estou fazendo essa série. É por isso que eu estou convidando você a dar esse tibum aqui comigo, tá? Porque nós teremos um futuro glorioso, meus amigos. Só que a gente tem que se preparar. A gente tem que ter essa consciência. Já existe tecnologia, né? Já existe, tudo que a gente precisa já existe. O que não existe ainda é o mindset para a gente poder utilizar, né? Então esse lance, né, do hard work, do trabalho duro, né, de você ter que se esforçar e você ter que, sabe, hoje eu vou falar para vocês, tem que ser revisto, porque vem dessa nossa cultura escravagista. Eu não estou falando por aí, né? Eu não estou falando para você sair por aí dando golpe nas pessoas. Não é isso que eu estou falando. Tirar vantagem, fazer um menos e se dar bem. Não. Mas desenvolver um mindset, porque nós vivemos hoje numa era de sistemas. E não tem como você bater isso. Não tem como você manualmente fazer as coisas. Só que a gente ainda carrega esse mindset dos escravos, né, dos nossos antepassados, que eu honro nesse momento, né, porque Vodomiro, né, era mulato truncudo, era negro, né, meu bisavô, e tenho muita honra disso, da minha hereditariedade, que me fez do jeito que eu sou. Então não adianta você ficar de mimimi, não adianta você ficar reclamando, porque os portugueses só trouxeram os bandidos, não sei o que. Tá bom, meu amigo, é isso aí. Aceita que dói menos, né? E pega esse limão e faz uma limonada. Pega o melhor. Porque quem é você para julgar o momento histórico? Tá vendo o que eu tô falando? O ser humano tem isso, ele quer estar sempre certo. Você tem que parar com isso, filhão. Filhota, para com isso. Essa vontade de, né, egóica. Não, vive a tua vida, faz o que você puder fazer. Aprenda a aceitar a vida como ela é. Nelson Rodrigues. Entendeu? Aceita que a gente está no Brasil, nessa terra maravilhosa. E a gente tem um compromisso, primeiro pessoal, primeiro individual. Então olha só, esses são os nossos desafios. Vencer essa mentalidade de escravo, que se coloca para baixo o tempo todo, né? Que aceita migalhas, que fica se sacrificando, né, quando todo mundo está tirando vantagem. Todo mundo quer tirar vantagem de você de alguma forma. Então, cabe a você montar o seu sistema, porque você não pode sair da Matrix ou do sistema, ou mudar o sistema. Tem gente que fala, não, nós temos que mudar, nós vamos nos unir. Não, não vamos, amigo. Nós não vamos nos unir. Porque isso não é possível. Então mata no peito essa verdade, aceita logo para você se libertar. Existem pessoas e existem interesses. Agora, qual é o seu papel nisso tudo? Não adianta que as pessoas não vão se unir. As pessoas, quando, né, ganham esse poder todo, muitas vezes elas usam, né, em proveito próprio. Existem sim aquelas pessoas que vão usar para ajudar o próximo, existem, mas são minoria. São minoria. Assim como eu que estou distribuindo esse conteúdo aqui para você. Existem pessoas assim. Então, fique perto dessas pessoas. Aproxime-se dessas pessoas para aprender aquilo que você precisa aprender.
detalhes, coisinhas que você pode falar assim, cara, isso é tão bobo. Assim como esse americano me disse, você pensa assim porque a sua mentalidade, Felipe, é mentalidade de um escravo. Você tem isso e você carrega isso na sua genética, nas suas crenças lá de trás, que é diferente da mentalidade de um europeu. Porque o europeu tem a mentalidade do colonizador, né? Um filho de um rico, de um cara muito próspero, e a riqueza, ela deve ser saudada, ela não deve ser criticada, né? Quem sou eu para criticar, gente? Cada um vive do jeito que quer. Não tô aqui para passar regra para ninguém não, tá? Faz da sua vida o que você quiser. E você tem essa responsabilidade, porque ela é sua, né? É a sua vida. Mas a gente tá aqui só para trazer essas reflexões. E isso bateu, gente, em mim assim, e foi muito forte. Então, mais uma vez, de novo repetindo, são as duas nuances. Tanto do ponto de vista de ter uma mentalidade que sempre se critica, né, que sempre acha os seus defeitos. O brasileiro tem isso, tá sempre se criticando, tá sempre se colocando para baixo, e você não precisa de mais ninguém para te ferrar, irmão, porque você já faz isso com a sua mentalidade de escravo. Essa é a primeira nuance. E a segunda nuance é que a gente, de uma certa forma, vive ainda nesse sistema que tira proveito da gente. Existem pessoas que ganham, né, com a sua ignorância, e ganham muito, não é pouco não. Gente, os juros no Brasil são os mais altos do mundo. A nossa carga tributária é a mais alta do mundo e nada modifica, porque não vai modificar em grande escala ao longo do tempo. As mudanças no universo são lentas, constantes e progressivas, já diria Lavoisier. E não é você que vai mudar o sistema. Eu não estou aqui para mudar o sistema, não. Eu estou aqui para te despertar, para que você acorde, né? E observe o quanto você ainda tem essa mentalidade de escravo, né? É uma mentalidade que, sabe, que ela não agrega. E também, dentro desse contexto, o quanto nós somos escravizados, o quanto as pessoas te enganam, me enganam, enganam a sociedade. A pessoa, né, coloca uma máscara que ela não tem, que ela não é. E a gente vive nessa era hoje, né? A gente vive nesse Brasil de hoje, só que de uma forma diferente. As máscaras mudam com o tempo, elas ficam mais tecnológicas, né? Mas o mindset é o mesmo. E hoje as pessoas se perdem nas distrações, elas se perdem no consumismo. Então eu vou te dar uma oportunidade para você aproveitar, se você quiser. Se você não quiser, não tem problema, tá? Participar junto comigo desse tibum aqui, desse mergulho nesse programa. É um programa de mudança de mindset. É um programa, gente, não é um curso, é um programa. Você vai reprogramar a sua mente e a gente vai trabalhar a sua autoestima. Mas você precisa entender da onde é que vem as suas ideias, porque você acha que as suas ideias são suas e você criou isso, mas não foi isso. Você só está repetindo como um papagaio maluco bipolar as mesmas coisas. Então você só tem duas opções. Só duas opções. Ou você continua se perdendo e continua, né, na mesma situação, ou você se dá uma chance
e dar um salto comigo, dar esse mergulho comigo. Vai ser um mergulho profundo, é profundo isso aqui. A água tá gelada pra caramba, mas você vai ter um choque assim quando você entrar. Por isso que você tem que molhar a nuca e os pulsos para se preparar. Mas o bom é que eu vou estar do teu lado para que a gente descubra, cara, e tem várias coisas aqui que você nem acredita. Você vai olhar assim, cara, nesse programa e vai falar, porra, então é isso. Então esse meu pensamento vem daqui. A gente vai falar sobre a história do Brasil, né? A gente vai falar de lideranças, a gente vai falar da nossa geografia, a gente vai falar do nosso clima, a gente vai falar sobre um monte de coisa bacana. E é a primeira vez, né, que eu vejo um tipo de conteúdo dessa natureza, assim, espontâneo, né? Então eu tenho essa característica, eu gosto de estudar, eu gosto de passar para as pessoas, e as pessoas têm gostado bastante daquilo que eu tenho colocado nas redes sociais. Então o convite está feito. Algumas aulas serão gratuitas aqui, como foi essa primeira aula sobre a escravidão, né? E como é que a gente muda isso? Felipe, como é que eu mudo isso na minha vida? Como é que eu paro de pensar que nem um escravo? Eu paro de repetir, sabe, aquilo que os meus pais me passaram, os meus amigos, os meus familiares. Cara, é difícil, mas é possível, né? E o convite está feito para você me seguir aqui. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a gente possa verdadeiramente se libertar e chegar ao nosso futuro glorioso, porque o futuro vai chegar. Nós estamos em 2024, daqui a pouco 2030, gente, já está na porta ali, ó. 2030 na porta, 2040 também. Você vai ver como é que vai passar rápido. Então o tempo é que nem fazer faculdade, né? O tempo vai passar do mesmo jeito. Agora, aonde é que você vai estar? Onde é que você vai estar? Será que você vai estar aproveitando isso aqui? Será que você vai estar vivendo? Será que você vai estar realmente presente na sua vida como eu estou agora? Presente aqui, ó, ancorado, aterrado nessa realidade, entendendo todos esses fatores e tirando proveito, fazendo o melhor que eu posso. Eu posso fazer tudo? Não, porra, quem dera. Mas eu tenho aprendido a observar a minha própria mente, cara. O meu próprio papagaio bipolar, que a gente tem, né? Não sei se tu já reparou. Esse papagaio, ele é fogo, cara.